A primeira leitura e o evangelho que acabamos de ouvir vem nos falar da criação. E veja que o texto começa dizendo, depois que Adão deu o nome aos animais e viu que nenhum servia para a companheira, Deus disse: então eu vou dar uma companheira. Mas veja que o texto continua dizendo que Deus deu um profundo sono para Adão. Fez ele dormir, anestesiou, anestesia geral. Isso para ele não ficar dando palpite, porque senão ele ia dizer: eu quero assim, quero assado. Não, Deus deu um sono profundo, diz: dorme aí, Adão, que eu vou fazer. Do tipo de dizer assim: não se mete na criação, a criação cabe a mim. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar. A vida pertence a Deus. Deus dá o sono profundo para Adão justamente neste sentido, de dizer: eu sei o que eu faço. Então veja, desde aquele tempo, é interessante a gente ver como Deus vai agindo, e nem sempre de acordo com o que a gente quer. Muitas vezes Ele tem que dar para nós também um sono profundo e dizer: fica ali, eu sei o que é o melhor, eu sei fazer o que é preciso, pode deixar. Não é assim que os cirurgiões agem? Por que eles anestesiam a gente? Não é só por causa da dor, né? Também, acredito eu, mas para a gente não ficar dando palpite para eles. Eles sabem o que vão fazer. E nesse sentido, Deus diz: deixa que eu sei o que eu vou fazer. E Ele forma a mulher da costela de Adão. Veja que por muitos tempos se pensava nisso no sentido literal da palavra. Mas a Bíblia não é um livro de ciências, não é um livro de história. Ela é um livro espiritual, é para a gente ler e trazer uma mensagem para nós. Não está querendo falar de ciência, não. Ela está querendo dizer que Deus fez o homem e a mulher para que eles caminhem juntos, lado a lado, para que um não se sinta melhor do que o outro, para que eles entendam a nossa jornada. Nós somos juntos, nós vamos formar juntos, porque senão não dá certo. E é só a gente começar a olhar as famílias, quando uma das partes começa a querer se sobrepor à outra, ou se vive numa infelicidade, ou não dá certo. Agora, quando há diálogo, quando há uma conversa, mesmo tendo desavenças, mas se tiver um objetivo comum, daí caminha-se bem, lado a lado. Outra situação é que se colocava, se pensava, não que hoje seja tão diferente, mas que a costela era que protegia a vida, o coração. Se pensava no coração como a sede dos sentimentos. Hoje nós sabemos que não é, mas continuamos falando. Quando vemos uma coisa triste, a gente diz: cortou o coração, meu coração sentiu. O coração não sente, mas nós continuamos falando. O coração como a sede dos sentimentos. E quando nos diz que Deus formou a mulher da costela, é nesse sentido. Um deve cuidar da vida do outro, não no sentido de bisbilhotar, mas de querer sempre o melhor, de cuidar do coração, de proteger. Quando a gente protege o coração, quando o homem protege o coração da mulher, ele não vai falar palavras agressivas que machuquem o coração. Quando o homem protege a mulher, ele não vai fazer coisas que diz: eu não vou fazer isso, porque não vai fazer bem, porque ele está protegendo. Ou mesma coisa a mulher, ela não vai dizer certas coisas, não vai falar certas coisas que diz: eu não vou falar isso, porque machuca o coração, porque não faz bem. Eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou fazer ali uma proteção, uma armadura, uma couraça, como queiram. A gente começar a lembrar e a pensar disso, o que o Senhor Deus quis dizer neste sentido. Ele quis dizer: cuide do coração do seu esposo,
cuide do coração da sua esposa, cuide do coração dos seus filhos. Os pais que amam os filhos jamais vão deixar de ensinar e de educar. E muitas vezes vão ter que dizer alguns nãos difíceis de dizer, mas não vão machucar o coração. Vão muitas vezes dizer para os filhos: vocês têm que se esforçar mais, vocês têm que se interessar mais, estudar mais, trabalhar mais, mas não vão ficar dizendo: você não é de nada. Eu sabia que você não ia dar nada mesmo, porque você puxou a família da tua mãe. Não, não pode dizer isso, porque machuca o coração do filho e machuca o coração da mãe e os outros corações também. Mas quanto que às vezes querem fazer crescer e dizem essas coisas? Não vai dizer para o filho: você não presta, você não vai ser nada na vida. Não. Por quê? Porque ele vai cuidar do coração. As mesmas coisas os filhos em relação aos seus pais. Não vão dizer para os pais: vocês estão por fora, vocês não acompanham a modernidade, vocês não sabem mais nada do que está acontecendo. Não se meta na minha vida, porque sabe que isso vai machucar o coração. Sabe que isso vai fazer mal para o pai, vai fazer mal para a mãe, vai machucar. Então quando diz assim que é feito da costela, é nesse sentido: cuide da vida, cuide do coração, proteja, vivam bem. Se for preciso, às vezes dizer algumas palavras mais duras, diga, mas de um modo que isso não venha a ferir a pessoa. Bem simples. E às vezes nós ficamos com aquelas coisas lá: mas foi da costela, do lado direito, do lado esquerdo, realmente Adão dormiu. Não quer nada disso. Tudo isso são detalhes de uma história que está sendo contado para nós, da criação, como Deus nos quis, como Deus nos quer. E aí que entra o Evangelho. Quando Jesus vem e diz: o homem e a mulher deixarão pai e mãe. Veja que deixar pai e mãe não diz abandonar o pai e a mãe, esquecer do pai e da mãe, ignorar o pai e a mãe. Diz deixar. Deixar no sentido de dizer: agora nós vamos constituir e construir a nossa família. Na base que nós trouxemos de casa, nós vamos agora nós vamos fazendo. Os pais, os avós, sempre ajudando, sendo um esteio, sendo uma base, mas deixando os filhos caminhar. Como é complicado uma família quando às vezes os pais interferem demais em tudo. Não deixam os filhos crescer como casal. Como às vezes é complicado isso. Então uma coisa é a gente ajudar, outra coisa é a gente se meter. Deixar pai e mãe é neste sentido, e formar uma nova família. Que a gente vai aprendendo a deixar, porque às vezes deixar a casa é muito fácil, mas deixar algumas ideias de casa, às vezes é mais complicado. Daí entra os casais novos. Quando começa lá, às vezes a esposa dizer: mas na minha casa eu não fazia isso, na minha casa, não é mais. Mas também pode acontecer do homem falar isso, né? Minha mãe fazia assim, a minha mãe passava roupa assim, a minha mãe cozinhava assim. Tem que lhe dizer: ela não está mais aqui, agora é nós. Não ficou bem passada? Desculpa, vamos arrumar diferente. O arroz não ficou do jeito que você queria? Desculpa, vamos fazer diferente. Faça você do jeito que se gosta, mas vamos tentar. Mas não fica com aquela coisa: na casa da minha mãe era diferente, na casa do meu pai era diferente. Deixar essas ideias. E também as coisas de solteiro. Quando eu era solteiro, eu podia sair a hora que eu queria, podia voltar a hora que eu queria. Não é mais. Se ninguém te disse, estamos dizendo: não é mais solteiro, não é mais solteira. Agora existe uma família, agora existe uma casa. Quando nós vamos aprendendo isso, a gente vai aprendendo como é bom ter uma família, como a gente cantou lá no início. Como é bom ter a minha família. E que a gente procure viver assim, uns cuidando dos outros, uns fazendo o máximo para não machucar o coração dos outros. E a gente vai ver
que a vida será bem melhor do que ela já é. Creio em Deus Pai.